Nós vamos iniciar então com alguns versículos. O primeiro versículo se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Se alguém encontrar e quiser nos ajudar. Varões israelitas, atendei estas palavras de Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Amém? Milagre. Jesus realizou muitos milagres ou poucos milagres? Alguns autores dizem que, sem exagerar, Jesus fez centenas de milhares de milagres em 3 anos e meio. Jesus fez centenas de milhares, diz alguns escritores, alguns estudiosos. Mas olha só, a Bíblia, ela traz um relato dos milagres escrito. Só que se você for ler os evangelhos, você vai ouvir assim algumas expressões dessa forma. E Jesus curou todos os enfermos. Quantos? Quantos foram curados nesse dia? Quem sabe? Alguém sabe? A Bíblia diz que foram levados cegos e mudos, paralíticos, diante de Jesus, e Jesus curou todos. Não é num lugar não, vários lugares. Jesus saiu da Galileia e foi para outra cidade, chegou lá, Jesus curou a todos. Se for somar esse todos, se for conhecido no público, porque muitas vezes diz a palavra que era multidões de pessoas, e Jesus ia andando e curando. Diz um texto da Bíblia também que Jesus ia andando e as pessoas, quem tocasse na orla do seu vestido era curado. Eu não sei se foi depois daquela mulher do fluxo de sangue, que parece que é a primeira que é curada, tocando na orla dos seus vestidos, mas existe um outro texto que diz que todo mundo que tocava na roupa de Jesus eram curados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus curou centenas de milhares, segundo alguns autores. Mas a Bíblia relata o nome do milagre, às vezes o nome da pessoa, às vezes o local da cura, de aproximadamente entre 34 a 40 milagres. Há quem diga que aquela autoridade que estava sobre Jesus, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, é um milagre. Ninguém interferiu. Os sacerdotes, os fariseus chegaram a questionar: quem é que esse cara está pensando que está fazendo esse negócio aí? Mas não foram falar com Jesus. E Jesus: a casa do meu pai será chamada a casa de oração. E derrubou e fez, aconteceu. Há quem diga que isso não é propriamente um milagre. Por isso que há divergência na quantidade de milagres. Eu estive fazendo algumas pesquisas. Numa pesquisa anterior eu encontrei 36 milagres e coloquei no meu livro os 36 milagres, uma relação de milagres.
Mas pesquisando hoje eu encontrei 37 e encontrei o outro dizendo que é 40. Mas vamos ficar com 37, que eu tenho uma tabela aqui e eu fiz somando os milagres. Então olha só, nós temos nos livros, nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros evangelhos. Eles são conhecidos como sinóticos. O que acontece? Nesses 3 livros, eu tenho em cada um aproximadamente a mesma quantidade de milagres. 23 em Mateus, 22 em Marcos, 22 em Lucas e apenas 8 milagres no Evangelho de João. Aí você fala, mas pastor, 22 com 22 dá 44, mais 23 dá 60 e pouco, mais 8 vai para 70 e pouco. Calma. De todos os milagres que Mateus, falando de 23, registrou, estão nos outros evangelhos. Apenas 2 milagres realizados por Mateus são exclusivos de Mateus. Mateus que diz. No evangelho de Marcos, nós temos também 2 milagres apenas exclusivos. Nós temos no evangelho de Lucas 6 milagres exclusivos. E nós temos no evangelho de João 4 milagres exclusivos. Então, somando, eu tenho 23, que é o maior número, que é de Mateus, né? E temos os milagres exclusivos. Então eu tenho mais 10 milagres, 6 de Lucas com 4 de João, né? 10 mais 2 vai dar aí 35 milagres. Eu falei 37 porque eu somei com os 2 exclusivos de Mateus. Mas se eu estou contando os 23 de Mateus, eu não posso somar os 2, porque os 2 já estão lá. Dá para os irmãos entender mais ou menos? Eu peguei o livro que tem mais milagres e somei os milagres exclusivos. Dá no total aproximadamente de 35 aí milagres, tá bom? Alguns dizem que chega a 40, mas é só para a gente ter um número. O versículo que nós lemos diz que Jesus era varão aprovado por Deus, varão aprovado por Deus, e diz que ele era aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios, sinais. Aí vem um detalhe importante, que Deus fez por ele no meio de vós. Quem fez os milagres? Jesus ou Deus? Mas Jesus é Deus, e como é que fica? Só está querendo fazer confusão na nossa cabeça. Calma. Jesus, ele é humano, correto? Como que aconteceu isso? Nós já estudamos. O verbo, que era Deus, que a Bíblia diz que é Deus, que não tem início de dias, não tem fim de dias, ele encarnou. Quando ele encarna, acontece a concepção de Maria, Jesus na barriga de Maria, e vê Jesus homem na terra. Diz a Bíblia que esse verbo encarnado, esse Deus poderoso, ele se esvazia e se torna homem. O que é esse esvaziar? Jesus, na minha concepção, não utiliza, e segundo a palavra esvaziar, os atributos incomunicáveis de Deus, que nós estudamos também já aqui na igreja. Alguns atributos que são incomunicáveis. Alguns atributos incomunicáveis, por exemplo, onipresença,
onipotência, onisciência, eternidade. O homem Jesus, ele tem data de nascimento e data de morte. Mas o Verbo encarnado, ele não tem início nem fim de dias. Jesus está limitado apenas durante os 33 anos de vida aqui na terra. Amém? Isso já é matéria passada, irmãos. Vai ter prova depois aqui, eu vou ver quem vai passar nessa prova. Você vai passar na prova ou não vai passar na prova? Então vamos lá. Jesus fez milagres, prodígios e sinais que Deus por Ele fez no meio de vós. Quem fez os milagres, irmãos? Jesus foi um instrumento, igual eu e você também somos instrumentos de Deus na terra. Há muitos teólogos que complicam, que têm dificuldade nesse entendimento. Mas nós vamos construir algo diferente nesta noite. Quero que você consiga olhar para Jesus como um homem igual eu e você, mas um homem cheio do poder de Deus. Quando a gente falava sobre isso, eu falei para os irmãos: para que Jesus orar se Jesus é Deus? Quando Jesus orava, ele falava com quem? Com o Pai. Amém? Jesus ensinou como orar. Tudo que você for orar, pede em nome de Jesus. Pede no meu nome, que o Pai o fará. Aleluias! Glória a Deus! Então, o Pai é quem fez os milagres por intermédio de Jesus, por intermédio da vida de Jesus, por intermédio da comunhão que Jesus tinha com o Espírito Santo. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo lá no Jordão. O Espírito Santo desce sobre ele, e Jesus é o primeiro homem que recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a morar na vida dele. Mas a Bíblia diz que nós somos moradas do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos habitação de Deus, casa de Deus, templo do Espírito, morada do Altíssimo. Amém? Então Jesus inaugura uma nova era, em que o homem agora tem o próprio Deus dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos construindo conhecimento aqui nessa noite, talvez diferente, que você nunca ouviu. Eu nunca li isso. A primeira vez que eu preguei sobre isso, os teólogos da igreja sede me cercaram. Mas eu não tenho preocupação. Quando o Espírito Santo usa, está usado e acabou. Eu cheguei para o meu sogro, contei para o meu sogro a mensagem. Ele falou para mim assim: escreve. Eu nunca ouvi desse jeito. Então eu escrevi, e gerou o livro, que já tem mais de 13 anos que o livro está escrito, 12 anos. E eu agora estou pregando ele aqui no Setoró. Então não é uma coisa pensada num dia não, tá? É algo que vai amadurecendo e vem crescendo de muitos anos de pastorado. Então a Bíblia, em Atos 2:22, diz que Deus fez os milagres que Jesus realizou. Como é que Jesus conseguia essa graça de Deus? Ele passava tempo de joelho orando lá no monte, lá no Getsemane. Tinha um lugar predileto de Jesus. Qual era o lugar predileto dele? O horto, o Getsemane, aonde ele foi preso.
onde ele passou vários momentos de oração, onde ele orava só, onde ele orou com os 3 discípulos, com todos os discípulos. O local dele debruçar, colocar a cara no pó e falar com Deus. João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, Jesus está falando, esses também fará as obras que eu faço. Que obras? Sinais, prodígios, milagres, curas. O que eu fiz, se você crê em mim, você vai fazer. E tem mais: fará as obras maiores do que estas, porque eu vou morrer, eu vou ao Pai, mas vós vão ficar aqui. Então nós podemos também, se crermos em Jesus e tivermos o Espírito Santo habitando em nós, sermos instrumentos na mão de Deus para colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados, para orarmos, intercedermos por algo e Deus nos ouvir, Deus abençoar e Deus fazer segundo o seu querer. Existem 3 palavras no grego para explicar a palavra milagre. Na construção, diante dos teólogos, se os irmãos forem pesquisar e estudar o assunto sobre Jesus, os irmãos vão verificar que a maioria, quase unânime, de todos os livros sobre Jesus que eu li, diz que os milagres testificam que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Eu discordo disso. E aí uma teologia do pastor S. Então os irmãos não são obrigados a ir na minha. Todas as palavras, talvez eu sou um pastor, não sei se já falei, mas nem tudo que se fala aqui em cima é Deus que manda falar. Muitas palavras que o homem que está aqui prega pode ser convicções dele mesmo. Então hoje eu estou pregando uma convicção minha, assim como o próprio Paulo disse: isso não diz o Senhor, digo eu. Então, nas minhas análises, Jesus faz milagres. Jesus tem um ministério poderoso. A Bíblia chega a dizer que nenhum homem nunca fez em tão grande quantidade. Lá não vai dizer quantidade, mas vai dizer que nenhum tinha feito algo igual a Jesus fez. Quando Jesus fazia milagres, ressuscitava um morto, expulsava um demônio, quando Jesus limpava o leproso, dava vista aos cegos, curava o paralítico, muita gente dizia: será que o ungido, o Messias, vai fazer obras maiores do que este? Então, o fato de Jesus fazer milagres na quantidade que fez, com a autoridade que ele tinha, prova e não deixa nenhuma sombra de dúvida que ele é o Messias. A própria palavra Cristo é Messias em grego. Então, Yahvé não, Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo. Então a própria palavra Cristo, que você conhece, que eu conheço, significa ungido,
significa Messias. Messias, Cristo, ungido em português. Amém? Então, o fato de Jesus fazer os milagres que fez, não deixa duvidar que Ele é o Messias que havia de vir. Que Ele é o Filho de Deus. E aí, dizer que Jesus é Filho de Deus e dizer que Jesus não é divino é complicado, né? Então, quando diz que Jesus é Filho de Deus, é a mesma coisa que está dizendo que Jesus é Deus. Mas eu quero que os irmãos saiam daqui nesta noite, pelo menos com essa concepção. Os milagres, para mim, não prova que Jesus é Deus. O que prova que Jesus é Deus é que Ele é pré-existente, que Ele é o Verbo encarnado, que Ele perdoa pecados, que Ele é o Filho de Deus, que o próprio Deus já deu testemunho, os demônios deram testemunho, várias pessoas deram testemunho que Jesus era o Filho de Deus. Então, a divindade dele não está no fato de fazer milagres. Aí você pode dizer para mim assim: tá bom, pastor, vamos caminhar junto aí. Mas tem um detalhe: tem milagre que Jesus faz, que Jesus fez, que só sendo Deus para fazer. Aí os irmãos podem arrumar aí na sua mente vários milagres, que é incontestável a ação, a atitude de um Deus para fazer. Mas o que eu estou dizendo é o poder que Jesus homem usou para fazer milagres não vinha dele mesmo, como um Deus pré-existente, mas vinha dele como homem carnal, ungido, cheio do poder de Deus, com o Espírito Santo morando nele. É o poder de Deus na vida do homem Jesus que fez todos os milagres. Os irmãos compreendem isso? Dá para os irmãos pegar? É claro que não é muito fácil, mas vão estudando e, se concordarem, depois a gente conversa. Neste livro eu coloquei aqui 3 palavras no grego, e nós já falamos no primeiro versículo, que são utilizadas para dizer o que é milagre. Então existe uma palavra que diz que milagre é prodígio. Existe a palavra aqui no grego. Existe uma outra palavra que diz que milagre é dínamos, poder. É o poder de Deus em ação. É algo que de maneira natural nunca ocorreria sem uma intervenção divina, sem uma intervenção do poder de Deus. Uma outra palavra tem um significado de sinal, prova, aponta ou indica alguma outra coisa. Então, no primeiro versículo já disse aí mais ou menos isso. Diz que ele era poderoso para fazer sinais, prodígios, né? E milagres. Mais ou menos isso, né? Primeiro versículo. Prodígios, milagres, prodígios e sinais. Primeiro versículo que nós lemos em Atos 2, versículo 22. Amém? Estou vendo a igreja em silêncio. Preocupa não, que isso é sinal que os irmãos estão raciocinando. Vamos devagar. O objetivo de uma vida de milagres era mostrar
apontar quem seria o Messias. Isaías disse: e ele abrirá os olhos aos cegos, fará com que os mudos cantem, curará o paralítico, fará o paralítico andar. Isaías fala de atos, de milagres que o Messias iria fazer, e Jesus de fato fez. Quando João Batista manda os discípulos falar com Jesus e perguntar: Jesus, João Batista mandou a gente vir aqui para saber se a gente tem que esperar alguém depois do Senhor, ou se o Senhor é o Messias mesmo. Mais ou menos isso que eles perguntam. E Jesus fala para ele assim: espera um pouquinho, depois do culto a gente conversa. Aí Jesus começou o culto, e põe a mão no cego, o cego vê, e coloca a mão no mudo, o mudo fala, e coloca a mão no paralítico, o paralítico levanta, coloca a mão e vai orando, e vai abençoando, e várias curas acontecem naquele culto, naquele dia, naquela hora. E Jesus vira para ele e fala: vai lá em João e diz para ele assim: os cegos vêm, os mudos falam, os coxos levantam, andam, louvado seja o nome do Senhor. Jesus demonstrou com atos, com o poder de Deus na sua vida, operando nele, por meio dele, o poder do Espírito Santo, assim podemos dizer, na vida de Jesus, operando na vida dele, fez aqueles milagres. É exatamente o que está escrito em Isaías. Foi a resposta que Jesus deu. E Isaías está falando de quem? Do Messias, do ungido, de um príncipe, de um profeta, de um que havia de vir e operar com grande poder, e ele seria o Salvador de Israel. Ele traria salvação. O Messias, ele tem esse tom. Inclusive o nome Jesus é a mesma coisa da grafia de Josué, só que um está em hebraico, Josué, e Jesus está em aramaico. É a mesma palavra, com o mesmo significado. Qual é o significado do nome Josué e o nome de Jesus? Deus é salvação, Jeová é salvação, Deus salva. Amém? Então o objetivo deixa claro que os milagres eram para deixar clara a messianidade e não a divindade. Porque Jesus é divino, o poder de Jesus como Deus, ele não utiliza os seus atributos de Deus, os atributos incomunicáveis, durante o seu ministério. Há algumas coisas complicadas, por exemplo, perdoar pecados. É o versículo mais difícil para eu te explicar como é que isso acontece. Só Deus perdoa pecado. Jesus perdoou pecado. Por que Jesus perdoou pecado? Porque Jesus é Deus, é o Deus conosco, é o Emanuel, faz parte da sua vida, do seu ministério, ser aquele que faria milagres, que salvaria a nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso faz parte daquilo que Ele é em essência. Amém? Mas todos os outros milagres, eu consigo encontrar alguém que fez algo parecido, e a gente vai discutindo um pouquinho sobre isso. Amém? Se eu acredito, por exemplo, ressuscitar mortos é fácil ou é difícil? É um milagrão ou um milagrinho? Não existe isso. O poder de Deus, irmão, que cura uma gripe, é o mesmo poder que ressuscita morto. É o mesmo poder, é o mesmo Espírito.
cegos de nascença. Inclusive eu estava fazendo uma pesquisa e diz que o cego, ele sonha, não é igual eu e você, que a gente sonha fazendo as coisas, não. Ele sonha como ele é cego, só que aí fazendo outras coisas. Ele sonha, e no seu sonho é a sua audição que é testada. Ele escuta e fala: aquilo ali é tal coisa, aquilo ali é tal coisa. Ele está sonhando. Ele não sonha igual eu e você, porque o cego de nascença, ele não tem as imagens do cérebro para sonhar. Mas esse Jesus colocou a mão sobre não um cego, não sobre 2 cegos, sobre muitos. Tem um texto que diz: os cegos e os paralíticos que levaram, ele curou todos. Quantos cegos tinha naquele dia? Eu não sei. A Bíblia não revela, porque pouco importa se Jesus curou um cego ou se Jesus curou 1000 cegos. O poder de Jesus é vindo, fonte vem de Deus. O poder de Deus na vida de Jesus operou milagres e maravilhas na vida dele. Aleluia. Por exemplo, eu coloquei aqui 36 milagres. Já falamos sobre isso aqui. Tem hora que eu vou adiantando. Comparação dos milagres de Jesus. Vamos lá. O primeiro milagre que eu queria comparar: Jesus transforma água que a gente bebe, toma banho, numa outra substância. Sim ou não? Em que Jesus transformou a água em vinho? Então Jesus fez a mudança da molécula. Ele trocou, eu não sei a fórmula do vinho, mas a fórmula da água é H2O. Jesus orou com H2O e virou vinho. Qual é o outro homem na Bíblia que ora e a água se transforma noutra coisa? Moisés. Moisés ora e a água se transforma em sangue. Jesus ressuscitou não um, nem 2 mortos. A Bíblia relata 3: Lázaro, o filho da viúva de Naim, e a filha de Lázaro. Tem mais alguma ressurreição? A filha de Jairo. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Conta 3. Mais algum homem na Bíblia ressuscitou morto? Sim ou não? Quem? Eliseu, Elias, Paulo, ressuscitaram mortos. Se ressuscita mortos, significa que quem ressuscita morto é Deus. Paulo é Deus, Elias é Deus, Eliseu é Deus. Quem fez o milagre de ressurreição? Por meio de Eliseu, por meio de Elias, por meio de Paulo. Quem foi que fez o milagre? Quem fez o milagre da ressurreição na vida de Jesus também? Estão entendendo? Jesus não é Deus porque fez milagres poderosos. Jesus é Deus por outras razões, não por essa. E a razão de fazer milagres não era para provar que Ele era Deus, e sim para provar que Ele é o Messias, o ungido, aquele que havia de vir. Amém? Está me acompanhando? Estamos construindo? Jesus pega uma matéria e multiplica ela até quando Ele quer. O que Ele multiplica? Pão e peixe. Ele vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando. Numa vez
multiplicação, Jesus multiplica para os judeus, para o povo dele, porque o Filho do Homem veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-se o poder de se tornarem filhos de Deus. Primeira multiplicação para judeu, a segunda multiplicação ele fez para os gentios. Então ele multiplicou, tá? Qual outro homem multiplica também uma matéria até quando quer, até quando é necessário? Eliseu multiplica o óleo da viúva lá, pega um vaso que você, o que você tem em casa? Eu tenho só uma botija de óleo. Arruma vasos, não poucos, muitos. Coloca dentro da sua casa, fecha a porta e começa a encher. E vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Quem multiplicou o azeite foi Eliseu? Quem multiplicou? Deus. Quando Jesus ora, ele ora ao Pai, ele fala com Deus, e Deus multiplica o pão, multiplica o vinho. O Elias também multiplica, ele vai para a casa de uma viúva e fala: ó, vou comer aqui uns dias. É o seguinte, eu estou indo ali catar uns cavacos ali de pau, e eu vou fazer um pão, e vou comer com meu filho, e vamos morrer. Vai não, você vai fazer primeiro para mim. E durante o tempo que ele esteve ali na casa daquela viúva, não faltou o azeite, não faltou a farinha. Quem multiplicou? Foi Elias? Foi Deus. Porque tem muita gente que quando faz alguma coisa, já fica todo inchado, achando que ele é o bom. Mas é Deus que é bom, não há homem bom. É Deus que é poderoso, é Deus que é de Deus de maravilha, que faz milagres acontecer nas nossas vidas. Ressuscitar mortos, já falamos. Vamos lá. Teve um teólogo, um pastor que chegou em mim e falou assim, depois do culto, os pastores me fecharam, quase que eles estão usando uma porrada porque a gente é crente. E eles se mantêm na classe. Eles foram para me pegar. Falaram assim: eu quero ver aqui, pastor Edson. Eu tenho um milagre que só sendo Deus vai poder fazer. Eu falei: o quê? Ele falou assim: quando Jesus anda sobre as águas. Eu falei: irmão, isso é mais fácil de derrubar. É poderoso? É um milagre sobrenatural? Andar sobre as águas, sim ou não? Mas a Bíblia diz que outro homem fez isso? Pedro. Ah, mas Pedro afundou. Não me importa. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. E aí, sentindo o vento, Pedro tem medo. E Pedro afundou. Mas a Bíblia diz que ele andou. Tá bom. Para fazer o milagre de andar sobre as águas, Jesus anulou uma lei da natureza. A lei da natureza. Que é o quê? Da gravidade, né? Porque uma pessoa pisando na água faz o quê? Afunda, não é isso? Mas Jesus andou sobre a água como se estivesse andando em outro lugar. Então ele anula a lei da gravidade. Mas algum profeta anula a lei da gravidade? Eliseu. Os homens vão trabalhar e perde o machado. O machado afunda dentro do rio. Aí ele vai e ora. E aí o machado flutua. Um pedaço de ferro bruto. Pode flutuar? Não. Quem é que fez o milagre? Deus. Primeiro, Pedro anda. Assim como Jesus andou, Pedro também andou. Primeiro daí. Segundo, a lei que Jesus anulou, Eliseu também anulou o machado flutuar. Ah, pastor, mas tem uma coisa, me permita, eu
diferente, eu estou pregando um pouco meio que daquilo que lembra na minha mente aqui. Mas olha só, Jesus fez algo que é assombroso. Jesus virou para a tempestade e falou: aquieta-te, vento, cala a boca, mar, aquieta-te. Jesus mandou na natureza, e a natureza obedeceu a sua voz. Mais algum homem falou com a natureza e a natureza ouviu? Hã? Moisés, mas Deus mandou ele: toca aí nessa água aí, as águas abrem. Mas não é esse que eu queria trazer, não. O Josué, numa batalha, ele manda o sol ficar parado. Sol, fica parado. Lua, fica parada. Hoje a gente sabe que, na verdade, é a terra que parou. Mas pouco importa. Um crente cheio do poder de Deus, escolhido por Deus, teve a necessidade de prolongar o dia, que não anoitecesse, e por meio da sua oração, a terra parou. Quem foi que parou a terra? O mesmo Deus que usou Jesus para a tempestade acalmar, para tudo entrar em bonança. Elias orou e ficou 3 anos sem chover, nem um sereno. E outro dia ele orou e choveu. É o poder de Elias ou o poder da comunhão com Deus? É o poder da comunhão com Deus, é a graça de Deus. Tudo é Ele, tudo é Ele. Ele é a origem de todas as coisas. Nós somos apenas homens, apenas instrumentos dele na terra. Sabendo que o outro pensa, tem que ser Deus para saber o que o outro pensa? Sim ou não? Você sabe o que eu estou pensando? Sabe não? Nem eu sei o que você está pensando. Mas se o Espírito de Deus quiser me revelar o que você está pensando, se o Espírito Santo me usar nesta noite para falar coisas para você que ainda não aconteceram e vai acontecer, o Espírito Santo de Deus pode revelar até aquilo que você acabou de falar, ele fala para mim. Sim ou não? Porque o Natanael vira para Jesus, quando o Natanael está chegando perto de Jesus, Jesus fala assim: este é o verdadeiro cidadão dos céus. Aí ele fala: como é que tu me conhece? Aí Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira. Irmãos, aí é difícil. Jesus disse que viu, e aí esse versículo fica difícil de eu derrubar. Eu não consigo. Graças a Deus, né? Jesus, irmãos, é inexplicável. Eu estou tentando explicar algo eterno, algo poderoso, um Deus, e eu não consigo explicar todas as coisas. Quando ele diz, o que é mais fácil? Porque a Bíblia diz que ele sabia o que as pessoas pensavam na mente, quando ele perdoou pecados. Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus falou: o que é mais fácil? Dizer esse paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Jesus sabia o que estava passando na mente daquelas pessoas. Sim ou não? O texto deixa claro. E como é que Eliseu sabia o que o rei pensava lá na recâmara dele? Quem que revelava para Eliseu os planos do exército inimigo? Quem que revelou? Eliseu era Deus, porque ele sabia
Então Jesus também é homem, onde Jesus opera milagres. Com certeza, um homem de excelência, um homem de moral ilibada, sem mancha, um santo homem. Diz a Bíblia que ele não pecou. Tudo que ele fez, ele não pecou. Sem pecado, sem mancha. Louvado seja o nome do Senhor. É admirável. Não existe ninguém semelhante a Jesus. A Bíblia chega a dizer que parecido com Jesus teve um. E é o primeiro Adão, que nasceu sem pecado. Mas aí ele peca, então não é igual. Mas para dizer que Jesus é diferente de mim, de você, ele diz que Jesus é o segundo Adão. Segundo Adão. Então Jesus, ele tem uma natureza sem o pecado original, sem mácula, não pecou antes nem depois. Amém? Ele é o Santo de Israel, ele é o Santo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, chegaram diante dos discípulos, Novo Testamento, duas pessoas, e começou a mentir com a cara mais lavada. Primeiro veio o marido e mente, e o pastor Pedro, o bispo Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, fala: você está mentindo. E disse que aquele homem está morto. Aí chega a mulher, e a mulher também mente. Ele fala: você está mentindo, igual o seu marido que acabou de morrer, e esses homens que estão voltando aí, acabaram de voltar de enterrar ele, vai levar você também. Como é que Pedro sabia que ele estava mentindo? Por meio do Espírito Santo, por meio de Deus. Porque tem hora que a gente pega um milagre e a gente fica difícil naquele milagre, a gente fica complicado. Mas se a gente lê a Bíblia como um livro completo e compreender, porque quando a gente olha para Jesus, a gente olha para Ele como Deus, a gente já fica meio que... Ele é Deus? Sim! Jesus é Deus! Não tenha dúvida disso. Mas durante a vida de Jesus na terra, Ele se esvaziou para lutar com as armas que você tem à disposição. Jesus venceu pela sua vida de oração, pela vida de comunhão, pela aproximação de Deus que ele teve como homem. Ele se utilizou da consagração, do jejum, da vida consagrada. Armas que você também tem para vencer o pecado, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter uma família abençoada. Nós temos essa autoridade, este poder, nós temos esse tesouro chamado Espírito Santo na nossa vida. Recandarabachai, aremereou, arebachás. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existem milagres que outros homens fez, que a Bíblia não diz que Jesus fez? Sim ou não? Tem. A sombra curar. A Bíblia não fala que é a sombra que Jesus curou. Não diz. Que alguém levou o lenço de Jesus e as pessoas
também não diz. Mas Pedro diz a Bíblia que até a sombra de Pedro curava. As pessoas colocavam as pessoas no caminho, sabendo que a sombra de Jesus alcançaria. E ele ia levantando a mão e orando, e clamando, e andando, e a sombra de Pedro ia curando os enfermos. Os lenços de Paulo eram levados e as pessoas foram curadas. Então, milagres não quer nem dizer que a pessoa que faz milagre vai para o céu. O que é isso, pastor? A palavra diz: aparta de mim que eu não te conheço. Mas Jesus, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz milagres. Aparta de mim para o fogo, porque eu não te conheço. Tudo o que fazemos é por comunhão com Deus. Se fazemos por comunhão com Deus, não há problema. Ter comunhão com Deus, andar com Deus, falar com Deus, irmãos, é a coisa mais maravilhosa. Inclusive, Elias e Eliseu, para mim, são os maiores profetas. Mas a Bíblia diz que João Batista é o maior dos profetas. Por quê? Qual que é a diferença? Quem disse foi Jesus. Ele conheceu Jesus pessoalmente, estava com Jesus. Ele profetizou e viu acontecer. Logo em seguida, ele não morreu para depois ver alguma das suas profecias acontecer. Algumas das suas profecias acontecer só depois que ele morresse. Não. Mas Jesus disse que ele era o maior profeta nascido entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Não é maior aquele que faz mais milagre. João Batista não fez nenhum milagre. Mas Jesus está dizendo, ele é o maior aqui na terra, ele foi o maior. Então, ser maior não significa fazer milagres. Às vezes nós queremos ter um ministério com poder, com autoridade, de orar e colocar as mãos sobre as pessoas serem curadas. Quem sabe Deus pode usar você assim. Há um caminho, há uma fórmula, há um jeito de alcançar essa graça, que até quem não vai para o céu tem, porque a Bíblia diz. E Jesus não está dizendo que foi falsos milagres, não. Jesus só não reconheceu a comunhão, não andou com Jesus, não andou com a igreja, não comeu do pão, o partir do pão, a comunhão do sangue, não tinha comunhão. Por isso vão ficar de fora. O que diriam se Jesus estivesse na sinagoga? Eu vou para a sinagoga é bom, tem muita gente. Jesus pregando no meio da multidão lá na sinagoga, e de repente Jesus desaparecesse diante dos olhos deles. Ei, o que diria de Jesus? Que Jesus era Deus. Mas Filipe um dia estava num lugar e apareceu em outro, pregando. A Bíblia diz que Filipe foi trasladado. Mas Filipe não era Deus, porque foi trasladado. Eu creio. E um dia, ainda espero, se Deus quiser fazer isso comigo, eu estou na parada. Estou aqui no Brasil, daqui a pouco apareço lá no meio da Arábia, apareço lá no meio dos muçulmanos, prega a palavra, vou matar, e quando vai pegar, desaparece, aparece todo canto, continua pregando. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Ele pode fazer o que Ele quiser. Ah, pastor, mas o senhor não sabe falar árabe. Vem a língua estranha, já entra a língua do anjo, já fala em árabe.
Se vira para entender aí, rapaz. Nem eu sei o que eu estou falando. Deus é poderoso, Deus pode fazer. Mas Jesus não foi trasladado de um lugar para o outro. Há coisas que aconteceram com Jesus que a gente pode falar assim: é Deus. Por exemplo, a transfiguração. Pastor, mas quando Jesus se transfigura, ali mostra que ele, sim, mostra, e é muito difícil de explicar. E eu não estou aqui para explicar tudo, mas eu consigo encontrar algo parecido, bem parecido. Moisés passava muito tempo conversando com Deus lá no monte. Quando ele descia, o seu rosto estava transfigurado, estava em glória, estava cheio de luz. Aleluia. Sim ou não? Ele botava até um véu na cara para os outros não assustar. Eu não estou diminuindo a transfiguração de Jesus, não estou diminuindo. Eu estou encontrando alguma coisa parecida. Diz ali que a veste de Jesus, cheio de luz, o rosto. Jesus ainda teve as aparições de Elias e de Moisés. É algo difícil de explicar humanamente o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração. É difícil. Mas a minha pregação hoje é mostrar que os milagres que aconteceram para mostrar que Jesus era um homem diferente. Era o Messias, era o escolhido, era o ungido, era o profeta que havia de vir, maior do que Moisés. Moisés um dia chegou a dizer: vai vir um profeta semelhante a mim. Aí ele ouviu, e foi Jesus. E eles não quiseram ouvir, tamparam os seus ouvidos. Amém? Por exemplo, Jesus orando no Monte de Getsêmani e suar gotas de sangue. Isso é um milagre? Isso é o quê? Não é milagre? Mas isso que aconteceu com Jesus não está escrito na Bíblia que aconteceu com outra pessoa. Então fica difícil. Perdoar pecados. Nenhum homem teve a ousadia de dizer: perdoado estão os teus pecados. Mas Jesus falou. Então Jesus está muito acima. Quando ele usa essa expressão, está muito acima do homem natural. Porém, se Jesus venceu Satanás, se Jesus fez tudo o que fez utilizando o poder de Deus, ele não se esvaziou. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Então eu prefiro seguir essa linha em que Jesus, cheio do Espírito Santo, operou sinais e maravilhas, conforme o primeiro versículo que lemos nessa noite. Amém? Ressuscitar dentre os mortos. Alguns versículos vão dizer, Jesus vai dizer: eu vou dar a minha vida voluntariamente, para depois tornar a tomá-la de volta. Em alguns versículos vai dizer que Jesus ressuscitou. Esse poder que ele recebe para ressuscitar, ele recebe de Deus esse poder para ressuscitar. Mas depois lá no Novo Testamento vai dizer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então tudo é Ele, tudo é Deus, tudo é dele, por Ele, para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus como homem veio para glorificar a Deus. Jesus como homem veio para fazer as obras de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado.
Amém? Vamos parar por aqui hoje? Você assustou? Já deu para voltar para o normal? Como é que está aí?